Olá pessoal, tudo bem? Nas videoaulas anteriores, nós estudamos alguns teoremas a respeito de equações diferenciais de segunda ordem lineares. Na videoaula de hoje, nós vamos começar a estudar equações diferenciais homogêneas desse tipo aqui, que são chamadas de equações diferenciais homogêneas com coeficientes constantes, pois esses coeficientes A, B e C do y e das derivadas do y são constantes reais, tais que essa constante A seja diferente de zero. Antes de estudarmos uma forma de resolver essas equações diferenciais, no caso mais geral, vamos ganhar um pouco de experiência analisando esta equação diferencial aqui. Muito bem. Aqui temos a nossa equação diferencial. Quando dizemos que y duas linhas menos y é igual a zero, isso significa que a derivada segunda do y é igual ao próprio y. E aqui, para resolver então essa equação diferencial, nós nos perguntamos o seguinte: qual que é a função y que, quando derivada duas vezes, fornece o próprio y? Bom, nós sabemos do cálculo que uma função que satisfaz isso é a própria exponencial, nesse caso, a exponencial de t, que é a nossa variável independente. Pois, derivando essa função y com relação a t uma vez, nós obtemos isso, e derivando essa função y' com relação a t, nós obtemos o y duas linhas, que é a própria exponencial. Então, nós observamos que a função exponencial de t é uma função tal que a derivada segunda dessa função y é igual à própria função y. Então, essa função y, que é igual à exponencial de t, é uma solução da equação diferencial, pois satisfaz a equação diferencial. E aqui eu estou representando esta solução pelo símbolo y1. No entanto, existem outras funções y que satisfazem a equação diferencial. Por exemplo, refletindo mais um pouquinho, nós observamos o seguinte: considere aqui a função y igual a e elevado a menos t. Se nós derivamos esta função uma vez com relação a t, nós obtemos o y', que pela regra da cadeia vai ser a própria exponencial vezes menos 1. Derivando y', nós obtemos o y duas linhas, e pela regra da cadeia, isso vai fornecer a exponencial de menos t. Comparando a derivada segunda de y com y, nós percebemos que elas são iguais e, portanto, satisfaz a equação diferencial. Então, essa segunda função, que é a exponencial de menos t, eu vou chamar de y2 de t, pois é uma segunda solução para a equação diferencial. Além de y1 e y2, existem ainda outras funções que são soluções dessa equação diferencial. Por exemplo, consideremos agora a função y igual a 3e elevado a t. Derivando esta função uma vez com relação a t, nós obtemos isso daqui, já que 3 é uma constante multiplicativa. Derivando uma segunda vez, nós obtemos isso. Então, nós temos que y duas linhas é igual a y, portanto, este y satisfaz a nossa equação diferencial. E essa terceira solução nós vamos chamar de y3. De forma semelhante, nós podemos considerar a função 5 vezes a exponencial de menos t.
Derivando esta função uma vez, nós obtemos isso. Derivando uma segunda vez, nós obtemos isso. Ou seja, y duas linhas é igual a y. Portanto, essa solução que nós estamos chamando de y4 também é uma solução da equação diferencial. E nós observamos o seguinte: independente do valor dessa constante que nós usamos para multiplicar a exponencial de t, a função que nós obtemos vai ser uma solução da equação diferencial. Da mesma forma, independente do valor dessa constante que nós usamos para multiplicar a exponencial de menos t, vai gerar uma função que é solução da equação diferencial. Nas videoaulas anteriores, nós vimos um teorema que é conhecido como princípio da superposição. Esse princípio da superposição nos diz o seguinte, que dada duas soluções da equação diferencial, então uma combinação linear dessas duas soluções continua sendo solução da equação diferencial. Então aqui eu estou fazendo a superposição de y1 com y2, que são essas duas funções que nós obtemos aqui em cima, exponencial de t e exponencial de menos t. Mas, em vez de usarmos y1 e y2, nós poderíamos também usar y3 e y4, sem problema algum. Então, fazendo a combinação linear de y1 e y2, nós obtemos essa função onde C1 e C2 são constantes arbitrárias. Para verificar que essa combinação linear também é uma solução da equação diferencial, tudo que nós precisamos fazer é derivar essa expressão duas vezes. A derivada primeira do y vai ser aqui uma derivada da soma, que é a soma de derivadas. A derivada do primeiro termo está aqui. E a derivada do segundo termo é isso daqui. Derivando uma segunda vez, nós obtemos essa expressão aqui. Comparando a derivada segunda de y com o próprio y, nós percebemos que elas são iguais, são funções iguais. Portanto, essa combinação linear de y1 e y2 também é uma solução da equação diferencial. Além disso, nós vimos nas aulas anteriores que duas soluções da equação diferencial que tem o Wronskiano diferente de zero formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. Então, vamos considerar aqui as soluções y1 e y2 da equação diferencial. O Wronskiano é dado por essa fórmula, o Wronskiano de y1 e y2, onde é calculado esse determinante, onde essa matriz tem como primeira linha as soluções y1 e y2, e a linha de baixo é a derivada do y1 e a derivada do y2. Então, colocando y1 e y2 nessa matriz, nós obtemos isso daqui. Ó. Aqui está y1, y2, aqui a derivada do y1 e aqui a derivada do y2. Quando fazemos o produto desse elemento com esse elemento, nós conservamos a base e somamos os expoentes, obtendo menos 1. De forma semelhante, isso vezes isso, vezes um sinal de menos dá isso, menos 1. E de onde nós temos que o Wronskiano é igual a menos 2. Como o Wronskiano é diferente de zero, nós temos o seguinte. Primeiro, como o Wronskiano é diferente de zero,
Então, essas duas soluções, y1 e y2, que são a exponencial de t e a exponencial de menos t, formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. Além disso, como o Wronskiano é diferente de zero, nós vimos nas videoaulas anteriores um teorema que garante para nós o seguinte: e se o Wronskiano de y1 e y2 é diferente de zero, para algum valor de t, então essas combinações lineares de y1 e y2, onde C1 é uma constante arbitrária e C2 é uma constante arbitrária, então essas combinações lineares formam uma família de soluções para a equação diferencial que inclui todas as soluções da equação diferencial. E essa equação é o que nós chamamos de solução geral. Muito bem, consideremos agora o seguinte problema de valor inicial. Aqui nós temos a equação diferencial que nós acabamos de resolver, e aqui nós temos as condições iniciais do nosso problema de valor inicial, que nos diz o seguinte: para t igual a zero, o valor de y é 3 e o valor da derivada é igual a 1. Nós vimos aqui em cima, logo acima, que a solução geral desta equação diferencial é dada por esta equação aqui. Então, comparando a nossa equação diferencial com a forma geral das equações diferenciais de segunda ordem lineares, nós temos que o coeficiente de y', que é a função p, no nosso caso é igual a zero, o coeficiente de y, que é uma função q, no nosso caso é igual a 1. E a função g de t, no nosso caso é zero, pois estamos considerando o caso, por enquanto, em que a equação diferencial é homogênea. Além disso, nós temos que, no nosso caso, y0 é igual a 3, e temos que o y'0 é igual a 1. Como essas funções p, q e g são contínuas para todos os valores reais de t, nós sabemos, pelo teorema da existência e unicidade, que é um teorema que nós vimos nas videoaulas anteriores, que esse nosso problema de valor inicial, então, possui uma solução, a solução existe, e essa solução é única. E, além disso, essa solução ela vai ser válida para todos os valores reais de t. Ou seja, pelo teorema da existência e unicidade, temos exatamente uma solução para o problema de valor inicial que foi dado. Muito bem. Aqui eu repeti o nosso problema de valor inicial. Aqui está a solução geral da equação diferencial que nós obtemos anteriormente. Então, já que nós já conhecemos a solução geral, vamos então aplicar as condições iniciais para, dessa forma, nós determinarmos quem são essas constantes C1 e C2, tais que essa nossa solução, além de satisfazer a equação diferencial, também satisfaça as condições iniciais. Fazendo t igual a zero nesta equação, nós obtemos o seguinte: C1 exponencial de zero, está aqui, mais C2 exponencial de zero, está aqui. E nós sabemos que isso precisa ser 3, pois estamos calculando o y de zero e foi fornecido para nós que o y de zero é igual a 3. Então, aqui nós temos que C1 mais C2 é igual a 3. Para aplicarmos esta outra constante, essa outra condição inicial, nós precisamos da derivada da solução geral. Então, derivando a solução geral, nós obtemos isso daqui. Nós obtemos essa equação.
Fazendo t igual a zero nesta equação, nós obtemos o seguinte: C1 exponencial de zero, está aqui, menos C2 exponencial de zero. E isso precisa ser 1, pois nos foi fornecido que a derivada do y para t igual a zero precisa ser 1. Desta equação, então, nós temos aqui o seguinte, né? Nós temos aqui que C1 menos C2 é igual a 1. Portanto, C1 é igual a 1 mais C2. Então, nós pegamos este C1, que é 1 mais C2, e colocamos aqui nesta equação, obtendo isso. De onde nós tiramos que C2 é igual a 1. Usando este valor de C2 nessa equação, nós obtemos agora que o C1 é igual a 2. Então, nós pegamos essa constante C1, nós pegamos essa constante C2 e substituímos aqui na nossa solução geral. Então, teremos y de t é igual a C1, que vale 2, exponencial de t, mais C2, que é igual a 1, que multiplica a exponencial de menos t. Então, esta função aqui é a nossa solução do problema de valor inicial. Por quê? Porque esta função satisfaz tanto a equação diferencial quanto também as condições iniciais do nosso problema. Agora que nós ganhamos um pouquinho de experiência resolvendo este problema, vamos agora abordar esse caso aqui, que é o caso mais geral.